A paz do Senhor, meus irmãos, que bom poder entrar no seu lar agora através desta mensagem. A mensagem de hoje, quinta-feira, dia abençoado, a noite abençoada, se encontra em João, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31 a 37, que diz assim, ó: Nesse momento os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E diziam então os discípulos uns aos outros: Porventura alguém tenha trazido o que comer? E disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sardes se alegra tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Amém? Que palavra abençoada, que palavra que traz para nós um despertamento. Queridos, quando analisamos esta palavra, nós encontramos aqui algo relacionado à palavra fome. Todo mundo sabe que existe alguns tipos de fome, e eu quero destacar aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Fazendo uma pesquisa, amados, o último relatório do ano de 2019, ele consta que existe no mundo cerca de 821 milhões de pessoas que passam fome, que não se alimentam direito. Isso em todo o globo terrestre é muita gente, e esse número vem aumentando a cada dia. Então aqui, amados, Jesus, ele está chamando a atenção dos discípulos e também do povo de Jerusalém, do povo israelita e de toda aquela circunvizinhança de Israel. Ele está pregando aqui um sermão e ele está falando do propósito pelo qual ele veio à terra, ele veio ao mundo, ele veio pregar o reino de Deus, ele veio pregar para que o ser humano viesse se arrepender dos seus pecados e ter um encontro com ele, entregar a sua vida a ele, porque ele é o único que pode salvar e pode libertar a humanidade. Ao ler esse texto, eu destaco aqui um pequeno tema que diz assim, ó: há fome na terra. Primeira coisa, amados, a primeira fome que encontramos na terra é a fome de justiça. Nós podemos fazer um apanhado de todos os países do mundo, nós vamos encontrar neles grande injustiça por parte dos presidentes, por parte dos reis, dos imperadores, dos governantes. Nós vamos encontrar esta palavra, fome de justiça. As pessoas querem justiça no mundo inteiro. Na época de Jesus também acontecia essa situação. Quando Jesus vem, o povo estava escravizado pelo Império Romano. Eles estavam sendo injustiçados. Eles tinham que pagar tributos a César. Eles tinham que pagar imposto para Roma. Era um tipo de vida muito ruim para os judeus. Não era o propósito de Deus para eles, mas eles entraram nessa situação também devido à desobediência. E nós sabemos, queridos, que no tempo que nós estamos vivendo, principalmente agora nessa época de pandemia, o Brasil também existe uma série de injustiça em todos os estados do Brasil. E isso só Deus para dar a solução final. O homem em si, sem Deus, ele é injusto. O homem em si, ele tende a pender para o pecado. Mas, queridos, esta fome de justiça dentro do ser humano, eu digo para você, Jesus pode resolver.
Entrega a sua vida a Ele e Ele vai ser a justiça na sua vida. Ele é um Deus justo. A segunda fome que aparece aqui no texto, queridos, é uma fome de pão, uma fome de comida. Os discípulos conversando com Jesus, no versículo de número 31, aparece essa preocupação. Nesse momento os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Jesus estava tão preocupado, irmãos, em pregar o reino de Deus, que às vezes ele se alimentava fora do horário. Ele pregava o dia inteiro, se possível, para dizer: é chegado o reino de Deus, é chegado o momento de arrependimento, porque ele estava preocupado em anunciar o reino de Deus. Nós também precisamos, nós pastores, nós membros de igreja, crentes fiéis, servos de Deus, precisamos anunciar Jesus Cristo, porque o tempo que vivemos é um tempo muito complicado e precisamos continuar anunciando a palavra de Deus, porque a fome de justiça na terra, a fome de pão, fome de comida. E há também, queridos, a terceira divisão desse pequeno sermão, a fome da palavra de Deus. No mundo inteiro, a fome da palavra de Deus. Em todos os continentes, há fome da palavra de Deus. O versículo 37 vai dizer assim, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é ceifeiro. Aleluia. Nós sabemos, queridos, que nós somos semeadores da palavra de Deus. Precisamos lançar a palavra. Jesus fez uma comparação com o momento de colheita daquele tempo, daquele ano, e ele disse assim: olha, vocês dizem que falta 4 meses para ceifar, para colher. Eu, porém, vos digo, olha, os campos, eles já estão brancos para a colheita. Aleluia. Jesus estava falando de algo espiritual, não era só daquela colheita lá de Israel, dos grãos, da produção, mas ele estava falando de uma colheita espiritual. Se naquele tempo Jesus já falou assim, imagina hoje. É tempo, meu irmão, minha irmã, meu amigo em Cristo, é tempo realmente de você voltar-se para Deus. Essa fome que você sente de Deus, busque a Deus, se coloque diante do Senhor. Ele pode saciar você, Ele pode saciar, Ele pode tirar essa fome, porque esse espaço aí vazio que há dentro do homem, só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher, pode realizar a sua vida, pode te dar certeza da salvação. Então, no mundo existe fome da palavra de Deus. Quando a igreja de Jesus for tirada aqui da terra, as pessoas vão sentir essa fome profundamente. Então, enquanto a gente pode encontrar-se com Jesus, vamos buscar nele. Ele pode saciar a nossa fome. Então, no mundo há fome de justiça. Jesus pode resolver isso. A fome de pão, Jesus também pode resolver isso. A fome da palavra de Deus, Jesus também pode resolver isso. Para concluir, eu quero deixar esta palavra no seu coração nesta noite. Já é a hora. Não deixe para amanhã. Que você tome uma decisão diante de Deus, de buscar o Senhor, de se alimentar da palavra de Deus. E as demais coisas Jesus vai prover na sua vida, e Ele vai fazer justiça na sua vida também. Que Deus te abençoe e que você fique firme na presença de Jesus nesse tempo complicado. Que Deus te abençoe e te fortaleça.